Olá, é nós de novo. Gente, eu não costumo trazer assuntos que já estão sendo muito falados pro canal. Eu não curto isso. Mas antes de tudo, como é que vocês estão? Estão bem? Já se alimentaram? Já se hidrataram? Acima de tudo, já fizeram orações de vocês? Já oraram hoje? Já baixaram o joelho no chão? Já ajoelharam e oraram? Pediram obrigado por acordar de novo e poder estar fazendo a mesma rotina, uma nova rotina? Porque se você fez isso, significa que você teve já uma bênção na sua vida. Vai botando o contador de bênçãos aí. E como eu tava falando, eu não gosto de falar de assuntos que muitos já estão falando. Pra mim isso é chato, pra mim isso é clichê. Por isso que vocês dificilmente me veem falando de alguma treta que tá acontecendo no mundo da internet, porque isso é chato. E isso aqui não é um canal de opinião, isso aqui é um canal de indignação. Então, às vezes eu vou trazer alguma indignação minha, às vezes eu vou trazer algum tema pessoal, algum tema diferenciado. Mas dificilmente eu vou estar trazendo o tema que todo mundo está fazendo, porque isso é chato. E se eu tiver de crescer o canal, que demore, mas que tenhamos um crescimento um pouco diferenciado do que a maioria. Nada contra, mas eu não quero transformar isso aqui realmente no canal de opinião. Porque às vezes eu vou chegar a tempo de dar opiniões fortes e pode ser que as opiniões cheguem a cutucar alguém. Eu não quero estar cutucando ninguém, nem machucando ninguém, nem arrumando problema com ninguém. Quero só ver minha vida em paz, fazer meus videozinhos, agradar vocês. Se tiver algum tipo de tema que vocês querem que eu fale especificamente, botem aqui que eu estudo direitinho, faço uma edição bacana e trago o vídeo para vocês. Mas o vídeo de hoje é sobre o Pastor Miguel, mas Pastor Mirim. Ai, meu Deus! Cara, isso serve mais para alertar a cabeça de quem é cristão. Por quê? A gente vem de tempos em tempos sabendo que a Bíblia está nos alertando de coisas inúmeras que vão acontecer, que já aconteceram e que podem estar acontecendo neste exato momento enquanto eu estou falando com vocês, e coisas que ainda vão acontecer. E o pastor Miguel e aquela outra pastora do TikTok são exemplos de falsos profetas que já deixaram dito a nós que aconteceria na Bíblia. Gente, primeiramente, na minha opinião, já é errado uma pessoa dessa idade estar sendo tão, como é que eu posso dizer, idolatrada. Por quê? Sabe por que o problema acontece muito mais realmente com a igreja evangélica? Porque na igreja evangélica você necessariamente não precisa de um tempo de estudo, não precisa de uma família estruturada na religião para você exercer o papel de pastor, o papel de pastora. Você não necessita, tá ligado? Para você ser padre, você tem que estudar por 8 anos da sua vida, abdicar a mão de tudo. Quando eu falo tudo, é tudo, para viver em prol daquilo, prol de ser padre. Um padre de verdade, ele não é casado. Um padre de verdade não tem convívio com mulher, no caso em relações afetuosas. É sexo, Batman. Eles estão falando de sexo. Românticas, para ser mais exato. O padre vive em prol de Deus e abaixo de Deus em prol da igreja. Então, para ser pastor, qualquer um pode, até eu posso. Eu posso simplesmente chegar, pegar o microfone, ter uma boa dicção, saber persuadir bem os crentes. Na maioria das vezes ser ladrão. E falar algumas besteiras na maioria das vezes também, entende? Cara, sabe qual é o problema dessa galera que viraliza e fica gigante, fica rico pra caramba? É porque os evangélicos, eles cedem a qualquer coisa que abra a boca e fale de Deus. Eles cedem. Eles nunca param para observar o que é que aquele profeta, não. O que é que aquela pessoa está falando. Cara, uma coisa que eu acho errado, eu particularmente não acho interessante, por mais que eu frequente hoje a igreja evangélica, essa tal de língua dos anjos. Gente, não existe. Isso pra mim não existe. Você não sabe o que o cara tá falando. E quando você vê o cara falando da balabacanta, durabagá. Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus finaliza fazendo uma rela tipo de condoconga.
Durabagá, e você tá dando glória. E se ele estiver te amaldiçoando, amaldiçoando a tua família, você não vai saber. Você não pode. Todo crente que se preze tem que prestar atenção aos mínimos detalhes possíveis. Se você vê uma criança na frente do púlpito, falando, na frente do palco, para ser mais exato, falando aquilo, tudo que ele fala, e você vai lá e simplesmente dá um glória a Deus, pelo amor de Deus, o moleque repreendeu Jesus Cristo e tava todo mundo levantando a mão. Então, pessoas desse tipo, falsos profetas, eles conseguem crescer na vida, por quê? Porque tem gente imbecil. Porque eu não falo que é gente que não sabe, que não sabe discernir, que não sabe diferenciar. Não. São pessoas imbecis. E caem na ladainha de pessoas como o Miguel, esse pastor Mirim, esse pastor Miguel, esse pastor Mirim chamado Miguel, cai naquela onda daquela pastora do TikTok e muitos outros. Aí todo mundo vai tirar sarro de todos os evangélicos, por quê? Porque enquanto uma criança está repreendendo Jesus Cristo, que Deus me perdoe por estar repetindo essa palavra, tem um monte de gente falando glória a Deus, levantando a mão, glória ao Senhor, e aí vem a outra do TikTok pregando com iPhone. Aí todo mundo, glória a Deus. Aí depois com um copo d'água. E o moleque, aí todo mundo, glória a Deus. O moleque sai falando um monte de abobrinha que no meio de tudo que ele tá falando, até Tinkerbell ele fala, não sei se foi isso que ele quis falar ou se ele não soube realmente pronunciar a palavra que ele tava querendo pronunciar no inglês. E todo mundo dá glória a Deus. Assim, não pode. A gente foi alertado desde o início que apareceriam falsos profetas por aí para dar e vender, falsos messias. E aparece de tempos em tempos. E eles crescem por quê? Porque um monte de gente fica dando fama. E outra coisa, a partir do momento que um moleque daquele cobra mais de R$ 1.000 para ir para tua igreja, 2.000 fazer um culto, e você paga, você tá sendo imbecil. Porque se você vê aquele moleque pregando, assim que ele repreendeu Jesus Cristo, pronto, todas as igrejas deveriam ter parado aí. Deveriam ter parado aí de chamar ele. Deus me perdoe, tá falando que ele repreendeu o Senhor. Foi ele, não eu. Então, tipo assim, já deviam ter parado daí. Não tinha pra que ter continuado. Que absurdo, cara. Porra, o moleque tá falando a baboseira daquela, tem um monte de marmanjo velho e mulher velha levantando a mão e glorificando. Que porra é essa? Isso, tipo assim, são coisas que você consegue perceber. Meu pastor é Jesus, tá amarrado. Você tem que ter pastor autoridade na terra. Diga glória a Deus. Oh, meu Deus. O que eu fiz? Perceber por si só, velho. A partir do momento que ele fez isso, pra que você vai chamar ele pra ir pro teu culto? Pra que você vai chamar ele pra ir pro teu evento? Pra que tu vai chamar ele pra ir pra tua igreja? Pra que tu vai chamar ele pra ir fazer uma apresentação durante o culto na sua igreja, uma palavra? Pra que, cara? O moleque já demonstrou que é completamente perturbado da cabeça, o caralho. Fudeu, filho. Vai chamar ele pra quê? Pelo amor de Deus, pra quê? Pra quê? Pra quê? Tinham parado ali. Parava ali, breu. Não ia ter o que fazer. Agora o moleque tem dinheiro suficiente para não precisar fazer mais nada pro resto da vida. É só ele saber pegar todo o dinheiro que ele ganhou nas costas de otários. Porque não são inocentes, são otários. Porque tem uma diferença entre você ser uma pessoa que você não sabe nada e ser uma pessoa que você ainda tem um intelectozinho para perceber que aquele moleque não era flor que se cheira. Pelas caras e bocas, características do moleque, o jeito como o moleque falava, o jeito como o moleque pregava, dá pra ver que é um moleque que já aprendeu como manipular o próximo. Ele já aprendeu a como manipular as pessoas com olhar, fala e usando a palavra de Deus. E a pior maneira possível do mundo de você ser um filho da puta completo é você manipular os outros através da fé. Cara, isso é muito tenebroso. Porque esse papel de manipular os outros através da fé ficou pro diabo. Sejamos francos. Nem pro anticristo ficou. Esse papel de manipular os outros através da fé ficou pro diabo. Tanto que diversas vezes na Bíblia, Deus deixa o diabo tentar as pessoas para provar pro diabo que a fé das pessoas era maior do que o diabo pensava. Algumas cederam, realmente, outras não cederam. Jó é um grande exemplo. Jó não cedeu ao diabo. E Deus lhe tirou, o diabo tirou dele tudo, porque pediu a permissão a Deus de que tirasse tudo dele. Ele tirou tudo, deixou Jó doente, etc. Mas aí Deus, quando o diabo disse, tire a vida que o Senhor vai... tire a vida dele que você vai ver que ele não o ama de verdade, não tem fé de verdade. Aí foi quando Deus disse, não.
faça-lhe tudo menos tirar-lhe a vida. Deus não permitiu que o diabo tirasse a vida de Jó. E Jó permaneceu com fé, com fé, com fé, com fé, com fé, até que a mulher dele falou: Jó, não vês que é idiota? Esse Deus que tu tanto ama não liga para você. E ele falou: falas como uma mulher maluca, cale sua boca, pois falas como uma mulher maluca. Então esse papel de testar os outros através da fé ficou para o diabo, não para pessoas humanas. Porém, já foi nos dito realmente na Bíblia, como eu falei anteriormente, que haverá falsos profetas, messias, está acontecendo. A partir do momento que o moleque daquele usa Deus, em seguida que ele fala a palavra, em seguida que ele fala o nome do Senhor, e em seguida do nome do Senhor ele fala: ó, preciso do seu dinheiro para isso. Mas Deus falou aquilo, Deus falou aquilo, Deus falou aquilo. Não, não foi Deus que falou, foi esse filho da puta miserável desse moleque, perturbado da cabeça, com 70 mil demônios diferentes no crânio dele, da família dele, de permitir ele fazer isso e não fazerem nada para intervir, deixando o moleque simplesmente corromper igrejas por completo, enquanto ele está sendo usado, provavelmente e de certeza pelo Satanás. Aí ele faz tudo isso, todo mundo permite, ninguém faz nada. Cara, tem algo errado nisso. Uma criança daquele, ele é uma criança ainda. Não sei se é adolescente, mas ele é uma criança. Brother, a paixão do TikTok também é outra merda qualquer. A partir do momento que você usa a palavra de Deus como ele estava usando, você usa o nome do Senhor como ele estava usando, em seguida você fala atrocidades. Eu não preciso ser um gênio, com o maior intelecto do mundo. Eu não preciso ser um cara tão inteligente como Einstein, ou Nikola Tesla, ou Mark Zuckerberg Pinto, ou Elon Pennis. Eu não preciso ser um cara tão inteligente quanto esses que eu citei para perceber que tem merda ali. Para perceber que aquele cara ali é do mal, aquela criança ali é do mal. Porque também existem crianças que são do mal. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Não é só adultos que são do mal, crianças também podem ser do mal. O mal pode estar em qualquer lugar, mas você tem que repreender o mal como repreende todo dia. Que o mal não esteja perto de mim e nem da minha família. Que o mal nunca esteja perto de mim, nem da minha família, nem daqueles que eu amo e considero. Que todo mal seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu proclamo em nome do Senhor que nem o mal nos atingirá, nem o mal atingirá a mim, nem a minha família, nem a família de vocês também. Mas é interessante que vocês estejam de olhos abertos para coisas desse tipo. Cara, verdadeiramente é sério. Você não precisa ser um gênio para perceber quando o inimigo está ao seu redor. Você não precisa, porque você sente, mas você não dá valor àquilo que você está sentindo. Cara, quer um grande exemplo disso? Quando você está perto de um canto que o seu coração começa a ficar um pouco apertado. E você está aí perto de alguém que você não conhece, que você não confia tanto. E o seu coração tá apertado, tá apertado, tá apertado. É a mesma sensação de quando você tá andando sozinho na rua e passa dois caras numa moto. É uma sensação de perigo, é uma sensação que você não tem que estar ali, você tem que fugir o mais rápido possível. É a mesma coisa que você sente quando você tá perto de pessoas desse tipo, como esse Miguel aí, esse moleque. Esse cuzu do Mirim, cozinho Mirim. Aí você percebe. O cozinho Mirim parece alguma raça do Dragon Ball. Então você percebe. Quando aquela pastora começou a pregar com um copo d'água, com tic-tac, já era com TikTok, já era pra você perceber ali que aquela é furada. Quando aquele outro cara falava de... O Valdomiro falava que precisava de 10 mil reais, porque Deus mandou pra comprar uma vaca, já tem furada ali. Se você foi na onda do cara que vende feijão pra curar a Covid, já tem furada ali. O cara com paninho que cura, já tem furada ali. Se o pastor tá querendo ficar muito tempo indo na sua casa, enquanto você não tá enquanto você tá no trabalho, tá só ele, a sua mulher, tem uma furada muito grande ali, uma furada bem dada na sua esposa. Então, abra a porra dos olhos antes que seja tarde, cara. Começa a entender, começa a aprender quem é o cara que tu tá seguindo na igreja. Vê o passado dele, vê se ele é uma pessoa realmente justa, vê se ele realmente está pregando a palavra do Senhor ou se ele simplesmente está blasfemando. Porque é muito fácil blasfemar e enganar uma multidão. Muito fácil. Já fomos avisados que vai ter falsos profetas, falsas profetas, falsos messias e falsas messias.
Mas mesmo assim, vocês ainda passam anos e anos, milênios e milênios, séculos e séculos, dias e dias. Vocês não aprendem. Vocês não aprendem. Eu não sei o que é que dá na cabeça de muitos evangélicos que ainda caem na artimanha do demônio, como se fosse a primeira vez que eles viram o demônio pessoalmente. Se esse moleque tá falando dessas atrocidades, pronto, cancelava todos os encontros com ele, todos os encontros dele. Cancelava tudo com ele e tudo dele. Tudo. Daí ele não ia ter mais chance de blasfemar. Mas não. Ficam convidando, dão dinheiro, chama pra podcast, dá dinheiro, chama pra aquilo, dá dinheiro, chama pra aquilo outro, dá dinheiro. E... Damn, bro, you got the whole squad laughing. Aí o mal vai se alastrando. Porque é que o mal funciona que nem um vampiro. Se você não convida um vampiro pra entrar na sua casa, ele não vai entrar. Mas se você convidar, ele entra. Do mesmo jeito funciona o mal. O mal só nos atinge se a gente tiver em convívio com o mal ou se a gente der alguma brecha para o mal, seja carnal ou espiritual. Ah, quais seriam as brechas carnais para a gente deixar o mal entrar em nossa vida? Consumo de bebida. Tá ligado? Por mais que eu esteja parando de beber, eu sei quando a gente bebe o mal tá por perto. Porque o álcool ele serve para prejudicar na grande maioria das vezes. Não é 1, 2, 3 casos, mas em 80% dos casos o mal serve para prejudicar a cabeça das pessoas. Principalmente fazendo as pessoas fazerem merda. Porque o álcool deixa fluir aquilo de dentro que a pessoa já é. Então se a pessoa já é ruim e tem mais um incentivo, ela vai fazer uma merda pior. Ah, mas não é culpa do álcool, é culpa do álcool sim também. Porque se álcool fosse bom, moleque, se álcool fosse bom, a gente tomava álcool 70. Ah, mas não, álcool é prejudicial tanto para a saúde carnal como espiritual. Então vai se fuder você, vai tomar no teu cu. Se tu acha que tua cervejinha não pode te prejudicar um dia, mas eu bebo todo dia e não faço nada. Beleza, agora fica com raiva uma semana todinha e aí tu pega e toma 20 latão de cerveja. Aí tu me diz depois se tu vai ficar no mesmo estado e não vai ter feito nada com nada ao teu redor. Não vai ter quebrado nada nem nada. Aí já é uma das brechas que o inimigo consegue chegar em você. Cigarro. Não acho que seja. Não tem? Não, vai, tabacaria! Eu vou! Hoje é hot duplo, mãe! Não, eu vou! Fumar narguila! Fumar narguila! Porque o cigarro é nada mais nada menos que você tá botando substâncias ruins no meio do seu corpo. Você vai estar se auto-prejudicando. E prejudicando as pessoas que estão ao seu redor. Se as pessoas não fumarem. E querendo ou não, quem fuma passivamente fuma mais do que quem tá fumando. Por causa da fumaça ser mais tóxica. Mas eu não acho que seja uma brecha pro inimigo o cigarro. Mas também eu não imagino Deus com um cigarro no dedo. Então eu diria também que cigarro é errado. Drogas eu nem preciso falar, né? Ah, mas eu fumo maconha há 30 anos e não sou viciado. Ah, mas eu cheiro pó há 40 dias e não sou viciado. Nigga, what the fuck is this bullshit? Ah, mas eu cheiro lance em toda festa, mas eu não sou viciado. Ah, mas eu fumo uma pedra de... Ah, uma pedra de crack já é vício. A gente conversa de outro jeito, né? Deixa eu ver outra coisa. Atos luxuriosos. São brechas pro demônio. Muitas brechas pro demônio, tá? Vá por mim. São muitas brechas pro demônio, atos luxuriosos. Seja numa masturbação ou na vista de um vídeo pornográfico, um hentai. Isso são atos que você vai abrir brecha pro espiritual do lado ruim. Ah, mas eu não vou poder nem bater minha punhetinha. Faz um exemplo. Pega comigo aqui. Se liga no que eu vou falar. Você quer se masturbar? Não tá conseguindo aguentar? Querendo ou não, a gente que é homem tem testosterona toda hora. Quem tem a testosterona ativa? Sendo homem. Falando de homens que tem a testosterona ativa. E não pode ver um buraco que quer se enfiar dentro. E fudeu, fi. Falando de homens que tem a testosterona muito alta, tá ligado? Aí, quer se masturbar, brother? Você ajoelha, pede perdão a Deus. Explica a situação. Fala como se Deus fosse teu pai. Ele é nosso pai, querendo ou não. Deus é nosso pai, querendo ou não. Não, Deus é nosso pai mesmo. Então conversa com ele, Deus, ó.
tô solteiro, não tenho namorada. Eu não tenho namorado, senhor, tô sozinha. Masturbar. Vou bater uma pontinha, vou ficar. Vai lá e faz. Debaixo d'água. Debaixo d'água? Pega a minha lógica. Pega a minha lógica. Anota. Pega a minha lógica. Coisas ruins não ficam perto de água corrente. O chuveiro está derramando água, consequentemente seria água corrente. Então não tem como um demônio ou um espírito maligno chegar no banho e usufruir do seu corpo e da sua luxúria naquele momento. Mas eles podem estar de longe. Não podem, sabe por quê? A água purifica. Enquanto estamos debaixo daquela água fazendo o ato lá, que vocês bem entendem, não tem como. Anota. Caso você tenha uma parceira ou um parceiro e você queira também ter um ato libidinoso, era esse o nome. Você quer ter um ato libidinoso e não quer correr o risco de nenhum demônio se aproveitar, vai transar debaixo d'água. Uma praia, um rio, de preferência que não tenha tubarão nem jacaré, ou vai para debaixo do chuveiro. Ou compra uma caixa d'água, entra dentro e acerta. Eu, como cristão, atualmente, não deveria estar falando essas barbaridades, né? Mas Deus sabe que o intuito é pro entretenimento. E falei algumas brechas que... Oh my God! A outra brecha importante. Consumo de conteúdos violentos é uma grande brecha pro inimigo. Veja os exemplos que vemos de jovens doentes da cabeça, que não têm nenhuma doença mentais, mas a todo momento que eles veem algo violento, eles querem fazer mal às pessoas ao redor deles. Então, preste atenção nesses detalhes também. Coisas violentas geram violência. E é isso. No mais, é isso. Eu acredito que foi um vídeo engraçado pra ser sincero. Porque como eu tô com uma mudança de linguagem muito grande, eu tô tentando, né, me adaptar a um novo estilo de vida, a tirar mais as palavras de violência da boca e as palavras de baixo calão. Aí eu até fico um pouco sem jeito ainda de como conseguir falar, entende? Mas é isso que todos vocês fiquem com Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Se inscreve no canal, curte aqui, dá o teu joinha, deixa o seu comentário, compartilha o vídeo. Até mais.